Aí eu fiquei tipo assim, falei, Deus, eu sempre soube que eu fui diferente, mas eu sou um autista, como assim? Como é que eu vou viver agora? Deus disse, você vai viver como você sempre viveu. Tanto que, a princípio, eu não contava isso para as pessoas. Eu não dizia que eu era. As pessoas começaram a saber que eu sou autista tem pouco tempo, acho que tem 7 anos. Porque Deus me cobrou de eu começar a contar a minha história para ser testemunho para mães e pais que não têm esperança, que não têm expectativa, não têm perspectiva de futuro, através da minha história, saber que existe um Deus que pode fazer um milagre na vida dessas crianças, dessas pessoas. Pastor. Deus escolhe pessoas que não são de berço de ouro. Deus escolhe pessoas que não são nascidos no evangelho. Deus escolhe pessoas que não são filhos de pastores, líderes reconhecidos. Deus escolhe pessoas que, vamos dizer assim, têm deficiências físicas. Deus escolhe cego, surdo, mudo para serem obreiros, para serem ministros. Deus escolhe autista para ser pregador. Deus escolhe o pobre de maré, aquele que mora no pior canto dos ribeirinhos, ou quem sabe nas palafitas ou coisa parecida, para ser o improvável, para ser o samaritano da vez. Talvez nós, na concepção humana, nós não teríamos oportunidade nunca. Só que nós somos os improváveis de Deus para ser usados nessa última hora. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. E aí, meu amor, tá bem? Como que você tá bem? No dia de hoje? Graças a Deus, eu tô bem, né? Tô aqui com a presença de Deus, com a presença de um convidado. Super especial também, né, amor? Nossa, a presença de Deus é maravilhosa, né, meu amor? Esse é o segredo de tudo, né? Não tem nada melhor, né? Quem seríamos nós, né, sem Jesus, sem a presença dele, né? E o que você tá esperando pro episódio de hoje? Eu acho que é muito conhecimento, muita experiência, muita presença de Deus, que eu creio que ele tem experiência para passar aí pros nossos convidados, né? É isso, meus irmãos. Hoje a gente vai ter um episódio em que vocês serão direcionados, meus irmãos, com muita sabedoria, muito direcionamento, muita presença de Deus. Aguardem, acompanhem até o final, porque Deus tem mistérios para serem revelados, direcionamentos e bora para cima. Mas antes, a gente precisa falar alguns recadinhos, né, meu amor? É isso. Quer falar? Nós temos também o nosso patrocínio, né, que é Grove Suplementos, né, que eles estão com a gente aí nos ajudando. E você que precisa cuidar do corpo do Espírito Santo, vai lá, coloque seu cupom lá, Lucas Idealmente, você vai conseguir, né? Isso, cupom Idealmente. Aí só utilizar lá, meus irmãos, você, além de cuidar do templo do Espírito Santo, você vai pagar bem baratinho, bem acessível os valores, vai ajudar demais a também fazer com que nós possamos alcançar mais pessoas, né? Jesus alcance mais pessoas, né? E não podemos esquecer de ativar o sininho, curtir, compartilhar, porque o nosso algoritmo ele precisa entender que esse nosso conteúdo precisa levar a vários lugares, né, amor? Isso, meus irmãos. Quando você curte, você deixa seu comentário, você compartilha, você tá informando o algoritmo que são informações relevantes aqui. Isso vai alcançar mais pessoas e mais pessoas ouvirão sobre Jesus. Então, deixa seu like, comenta de onde você está nos ouvindo. E é isso, meus irmãos. Agora a gente vai apresentar um pouquinho, né, meu amor? Isso. Falar um pouquinho agora, que é a melhor parte, né? Falar de Jesus. Quer apresentar? Vai com você, vai comigo? Meus irmãos, hoje a gente está tendo a honra de receber um irmão aqui, um pastor conferencista, que é o nosso irmão Benilton Alan. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Lucas, Jaqueline, bom dia, boa tarde e boa noite. É isso. Graça e paz em Cristo Amém. Jesus. É um prazer enorme poder estar participando aqui com vocês desse bate-papo, dessa conversa amistosa. E eu tenho certeza que nós vamos nos edificar um pouquinho mais nesse dia, nesse momento. É um prazer estar aqui no podcast Idealmente. É isso? Glória a Deus, é Acertei. Isso mesmo. Acertou. Prazer é bênção todo demais. Nosso, né, prazer Lucas? é nosso e falar de Deus é maravilhoso, né, irmão? Olha, eu acho que é o assunto predileto daqueles que servem, daqueles que buscam, e que seja um dia de todos aqueles que queiram receber Jesus nas suas vidas. É a palavra que é viva, né? E é maravilhoso porque ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, a gente vai aprendendo. É uma espada de dois gumes, né? Ninguém sabe nada da vida toda, né? A nossa vida é um aprendizado constante, né? Eu costumo dizer, as pessoas falam, poxa, você tem tantos anos de ministério, tanto tempo de ministrações, você deve saber tudo. Não, ninguém sabe nada. Ninguém sabe tudo. Quando eu souber tudo, eu não estarei mais na face da terra. Pode ter certeza disso. Eu costumo até falar pra nega, nega, tem uma frase que eu gosto muito, né? Ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender e nem tão pequeno que não tenha nada para ensinar, né? Positivo, a correção, a frase está correta, é isso mesmo, é a perfeição.
Nossa, é muito E forte. vamos falar um pouquinho agora da sua história, né? Hum. Como começou, seu testemunho aí no Evangelho, você cresceu. Apresenta aí para o nosso pessoal, falando um pouquinho, Bom, meu de nome, você, né? meu nome é Benilton Alan ou Alan, depende. As pessoas me chamam variavelmente de várias formas esse Alan ou Alan aí, né? Eu já passei das 4 décadas, Olha só. já estou chegando quase na 5ª década. Estamos novos, eu também sou dos 4, tá? Também sou dos 4, tá bom? Então somos Alguns aí. da geração X, com toda Isso. certeza. Geração nova, É, não vamos nos envelhecer, não. Mas eu glorifico a Deus porque Isso. são bem vividos, né? Isso. A maior parte deles no Evangelho. Os meus pais aceitaram Jesus no ano de 1983, Olha Que só. lindo. há quase 42 anos atrás, e levaram nos para a igreja nessa época, né? Eu tenho mais 2 irmãos, eu tenho um acima e tenho uma irmã abaixo. E os meus irmãos, eles são voltados mais para a área da música, apesar que os 2 também dão palhinhas assim na palavra, tudo, tanto meu irmão como a minha irmã. Minha irmã, inclusive, faz até alguns vídeos de stories assim de Que palavras lindo. Olha só, diárias que e tudo bênção. mais. E aí o que acontece? Eu voltado para a área da palavra. Eu ministro desde o ano de 1990, quando eu tinha 13 anos de idade. Olha só. E comecei a viver do ministério itinerante a partir do ano de 1997, quando, por sinal, eu bacharelei em teologia Oh, que muito jovem. Eu Olha entrei no só. seminário, eu tinha 16 anos de idade, e com 20 anos já estava bacharel em teologia e começando os meus primeiros passos andando pelo Brasil afora. Comecei na região, nós estamos aqui na zona norte de São Paulo, né? Eu posso falar isso. Claro. E eu sou um zona nortense, eu sou nascido na Casa Verde, eu sou criado no Lausanne, eu morei na Vila Nova Cachoeirinha, eu morei no Jardim Peri, eu morei no Jardim Antártica, Olha só, passou por eu todo. moro no Tremembé. E foi aí onde Deus começou a rodar seu nome, Sim, né? sim. Prato. Eu pregava aqui nas tardes de bênçãos, Nossa. círculo de oração, tudo que você possa imaginar aqui da região. Por exemplo, você pegando lá da Fernão Dias, do Parque Novo Mundo, da Parque Edu Chaves, Sim. e indo até Taipas, Perus aqui, vindo Zona Norte-Oeste, tudo quanto é cantinho que tivesse uma igreja, eu frequentei uma tarde da bênção, um círculo de oração, um culto específico ou coisa parecida, começando o ministério para ser o que eu sou hoje. Olha Sim. só. E toda essa história, ela vem composta de um milagre que nós vamos adentrar aqui daqui a pouco, Opa! nesse assunto que é a história da minha vida. Eu acho que deu para fazer uma apresentação. Eu sou pai do João Wesley, eu sou casado com a Karina, Isso. e eu sou servo de Deus, fazendo a vontade dele Que na é face coisa da mais terra. linda, né? Ah, nossa, é maravilhoso, cara. Você falou que começou com 13 anos o ministério, cara. Comecei a pregar, eu tinha 13 lindo. anos de idade. Foi alguém que te viu você em algum momento ou foi Deus, ele já foi colocando essa vontade no seu coração? Podemos entrar no testemunho para Ah, poder vamos chegar? entrar então, vamos, Pois é vai isso, pra melhor. parte inicial, Então, pro eu povo sou seguir. portador de TEA. Eu tenho transtorno espectro autista nível 1 e eu fui diagnosticado aos 27 anos de idade. Mas eu tenho isso desde que eu nasci. E todo mundo que conhece um pouco do TEA sabe que a maior dificuldade de alguém que porta TEA, ele não tem facilidade de comunicação e nem facilidade de socialização. Só Deus, né? Eu aprendi a andar, eu tinha quase 3 anos de idade. Eu aprendi a falar, eu tinha mais de 4 anos de idade. E dos 4 até os 13 anos, a minha comunicação e a minha socialização era a pior possível. E seus pais? Eles já notavam? Não percebiam? O meu pai, eu tive um pouco de dificuldade de convivência com ele, porque meu pai era daquele modo raiz, sabe? Então meu pai achava que aquilo não existia, que aquilo era uma coisa da cabeça da minha mãe, uma frescura, coisa do tipo. Meu pai Sim. só veio entender isso agora, depois de velho. O meu irmão mais velho, ele tinha algumas dificuldades de convivência comigo também, até porque a gente estava junto em todos os ambientes, escolar, igreja, tudo, e era como se estivesse perto de alguém que tivesse uma aberração, e para Nossa. ele não era muito Tá legal aquela situação. A minha irmã mais nova, sim, era mais próxima. E eu costumo dizer que eu sempre tive um relacionamento melhor com as mulheres do que com os homens, porque as mulheres sempre olharam para mim com aquele olhar de compaixão, de ajuda, e de ver que eu tinha uma necessidade de auxílio, ou coisa Maior, parecida. né? E os homens não, os homens eu era tipo assim, Reação, né? era o alvo Zoava mesmo. Da zoação, é. aquilo que hoje é conhecido como bullying. É, ixi, eu sei como que é isso, pastor. irmão. Aquilo Eu que era sei. conhecido como bullying na nossa época não tinha. Eu sei como que é isso, irmão. Então, o que acontece? A minha mãe sempre notou que eu tinha uma diferença. Só que ao mesmo tempo que eu tinha dificuldade de comunicação e de socialização, eu tinha uma parte do meu cérebro que captava tudo, gravava tudo. Como estava dizendo aqui antes do início da nossa conversa, eu tenho um hiperfoco de mapas, né?
Eu gravei o Guia de Ruas de São Paulo, Olha Mapograph. Eu sei que eles não fazem propaganda, nós nem tem mais, porque agora é É Waze. GPS, Tudo, né? né? Waze, GPS, é o Google Maps ou É. coisa parecida, né? E aí o que acontece? Eu gravei o Guia de Ruas em 84, com 7 anos de idade. Olha só, cara. Por exemplo, há 41 anos atrás, as ruas, as principais avenidas que existem até hoje, eu tenho guardado aqui na minha cabeça. Do Mapograph, eu fui para o Guia Quatro Rodas, que são os mapas do estado de São Paulo e os mapas do Brasil. Na época que Olha alguns só. estados do Brasil nem era chamado de estados, eram os territórios, né? Território de Rondônia, território de Roraima, Goiás era um estado só, não tinha Tocantins, território do Amapá, e por aí vai. Mas aí você era bom na escola, Sim. na história também. Não, você era geografia e história eram Era- as minhas matérias. Na realidade, eu nunca fui muito bom de exatas, né? Olha só. Tem autistas que são muito muito bons exatas. em exatas. Eu sempre fui muito bom em humanas. Então, verdade é que, ao longo da vida, eu me tornei autodidata em várias matérias humanas, por causa dessa capacidade. Seus pais não percebiam, assim, que você tinha A essa, minha- essa a facilidade de aprender, A mas minha, essa a dificuldade? minha mãe sempre notou. Ah, A minha mãe sim. sempre percebeu. Meu pai sempre foi uma pessoa mais ausente, Sim, até pelo fato do trabalho. Meu pai foi motorista de ônibus, caminhão, tava sempre durante viajando, muito né? tempo. Meu pai foi 52 anos motorista profissional. Então, ele não teve tanta aproximação com a gente. Mas a minha mãe sempre soube que eu tinha Algo, né? algo diferente. Especial, né? E É na que época, normalmente também mulher tem uma sensibilidade a mais sim, com Deus, sim, né? Sim. Aí ela, vamos assim, vendo essas dificuldades que eu tinha, ela procura médicos da época, e os médicos da época, vamos assim, para quem é da periferia, para quem não tem tanto dinheiro, para quem não tem tantos recursos assim, É difícil. são aquelas informações mínimas. E sobre autismo, então, não tinham tantas Naquela informações época, assim. né? O nível 1, que até pouco tempo atrás era chamado de Asper, ninguém nem tinha conhecimento. É dos anos 2000 para cá Olha que só. tem o conhecimento do que é o verdadeiro, que era o Asper, e não é utilizado mais esse nome pela ciência. Sim, é. E aí, o que acontece? Mamãe, vendo que nos médicos não resolviam absolutamente nada, ela partiu para oração. Ai, Glória. Olha só. E aí eu comecei a acompanhar ela, eu sempre fui o filho mais próximo. Então, a gente ia nas campanhas de oração lá na sede mundial da Igreja Deus e Amor, na época do saudoso missionário Davi Miranda. É. A gente ia na Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, o Grande Templo, na Pompeia, o saudoso missionário Manuel de Melo. A gente ia na Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus, Cura Divina, na Sé, do lado Olha do que Poupa Tempo lindo. hoje. Sua mãe foi procurar recurso em Deus, sempre, né? sempre. Que E lindo. e a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Sempre foi uma mulher assim voltada para o ministério da oração. Sempre orou Olha só. muito, sempre orou muito. É espelho pra você também, nesse né? período, muito, com toda certeza, o meu maior exemplo de fé na vida foi minha mãe. E nesse período eu também fui me apegando com algumas coisas. O meu pai, ele comprava livros de ilustrativos, assim, de histórias bíblicas, e a gente ia se pegando lembro. naquilo. E meu pai, no começo da fé, ele também fez muitos cursos. E vendo um dos cursos do meu pai, tudo que aparecia de leitura, mais ou menos igual você falou do hiperfoco seu de leitura, eu pegava e vi que lá no catálogo daquele curso que meu pai fazia, tinha curso para crianças. Olha só. E eu vi que tinha um curso daquele e eu fiquei tipo, meio que perturbando eles para fazer um curso. Que delícia. E eu fiz um curso bíblico, meu primeiro curso bíblico, eu tenho um diploma até hoje, em 85, com 8 anos de idade, Olha um só. curso chamado Deus Ama Você. E Olha eu só. tirei nota 10 em todas as provas. Deus já Todas. te dava um interesse pra você, pras coisas de Deus Sim, ali, né? Eu li a Bíblia de ponta a ponta pela primeira vez, eu tinha 10 anos de idade em 87. Olha só. Que forte, cara. E aí, o que acontece? Eu comecei a me interessar pela arte da pregação nessa época. Apesar... 10 anos, né? Não, antes até um pouco. Apesar de, por exemplo, ter vergonha de tudo, apesar de, Ser de tímido. ser acanhado, mas, por exemplo, na minha época, tinha um programa de televisão que passava todos os domingos na TV Bandeirantes, na época, que era o programa Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi talvez dos maiores pregadores pentecostais que o mundo já conheceu, e ele fazia cruzadas no mundo inteiro. O programa dele atingia mais de 150 países na Olha época só. e tudo mais. É claro que eu não tinha essas informações na época, eu estou passando aquilo. Agora que você sabe agora, né? Exato. E o Jimmy era um pregador muito diferente, era à frente do seu tempo. Sim. Eu via ele pegar o microfone, por exemplo, ninguém fazia isso, tirar o microfone do pedestal e ficar andando para lá e para cá falando no púlpito da igreja dele ou nas cruzadas dele. Aí ele saía de lá do púlpito, ia para o piano e começava a tocar e começava Olha a só. cantar canções que são marcantes até os dias atuais, tudo. Foi inspiração, né, pra você. Né? E eu via aquilo e eu ficava impactado com aquilo. E aí depois, numa certa feita, a igreja que eu congregava em Lausanne Paulista, nós íamos todos os anos numa festa na cidade de Barueri. Locava um ônibus e a igreja toda ia para essa festa. E todos os anos que a gente ia lá, o pregador era um pregador dos mais antigos
que até hoje ainda está na lida aí, é companheiro nosso, hoje é meu amigo, pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Pastor Olha Napoleão só. Falcão. E eu vi ele pregando com uma autoridade, com uma audácia, aquela coisa toda. Eu cutucava minha mãe e dizia assim, ó, um dia eu quero fazer o que esse homem faz. Olha só. A minha mãe ouvia aquilo, não desmerecia, mas dizia, como? Aí eu comecei a brincar de pregar em casa. Eu pegava o gabinete de máquina de costura da minha mãe, colocava no meio da sala, colocava uma toalha em cima, pegava uma Bíblia grande que meu pai tinha, a Bíblia de Shed, que era a Vida Nova na época, Que lindo. abria ela, pegava um pente, um desodorante, uma escova, fazia aquele microfone, colocava um copo com água em cima e ficava pregando igual o pastor Napoleão, igual Jimmy Swaggart. Olha Igual só. o pastor Napoleão. O Jimmy tem 88 anos e o pastor Napoleão tem 78 anos. Então, eles estavam no auge da carreira deles, Sim. dos ministérios deles e tudo mais. E eu pregava daquele jeito ali. A minha irmã, de vez em quando ela tinha disposição, era a minha ouvinte. Eu tenho um primo que é mais velho que eu, que é deficiente cardíaco e sempre teve um cuidado especial também por parte da família dele, estava sempre com a gente, o Cezinha. Ele vai assistir isso aqui com toda certeza e vai lembrar dessa história. Também brincava comigo, eu falava que ele era o meu presbítero. Olha só. Eu era o pastor e ele era o meu presbítero. E às vezes uns meninos ali do quintal onde a gente morava, tudo Fazia aquele cultinho, né? participava e eu era o pregador Olha para aquela só. galerinha. Ai, que lindo. Mal sabendo que, Já tava preparando, que né? aquilo seria o meu caminho. Mas Deus até- já estava te preparando. Só que até então era só ali. Era só ali. E a minha mãe orando, e campanhas, e buscas, e intercessões e tudo mais. Um dia, nós fomos com a igreja para uma igreja lá em Santo André, no bairro de Utinga. E eu lembro que eu estava no culto com a minha mãe, só que tinha dia que eu dava aquela, vamos dizer assim, desligada, porque o autista ele é mais ou menos assim. É. E às vezes ele está no ambiente Às vezes é. E não está. e é como se ele não estivesse. Então eu não estava atento ao culto, Totalmente, eu não né? prestei atenção nos hinos, eu não lembro da mensagem que foi pregada, pouco lembro do pregador que ministrou e tudo mais. Ai, pastor! Não lembro de nada. Eu sei que num dado momento, eu, do lado direito do templo, eu comecei a sentir queimar aqui do alto da minha cabeça e aquele fogo tomou conta do meu corpo inteiro. Olha só. E quando vi, eu estava falando línguas Estava estranhas. tomado Olha com o só. Espírito Santo. Que Sou forte, pentecostal. irmão. Jesus me batizou com o Espírito Santo naquele momento. Foi o seu encontro foi aí com Deus. Foi vamos assim, Sua primeira a experiência. minha primeira experiência espiritual. Nossa, que forte, que lindo. E aí Jesus me batizou com o Espírito Santo, me deu dom de língua, línguas? profecia, Olha revelação e tudo só. mais. Mas o mais forte de tudo isso, né, engraçado isso, né, que eu vou dizer, né, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele fica empolgado com os dons que Deus dá para ele. Só que para mim o mais marcante foi que naquele dia Jesus me deu a capacidade de ser um interlocutor, me deu a capacidade de comunicação do dia para a noite. Nossa, Deus que me forte, deu isso. irmão. Tão verdade é que eu, como pregador, eu não tive as dificuldades da maioria dos pregadores começando. Todo mundo começa a pregar, quando ele vai para o púlpito, ele tem dificuldade, então quando ele está pregando, ele esquece de uma frase, ele vai lá, aleluia, É, glória a Deus. Tá? É verdade, e irmão. eu nunca tive isso. Eu sempre preguei direto. Olha só. Sempre falei assim com correção e com perfeição. Essa como foi a idade que o senhor tinha quando 13 anos de idade. foi essa a primeira experiência? 25 de agosto do ano de 1990. Glória a Eu tinha Deus, acabado de que completar lindo. 13 anos. Eu sou de Ótimo. 12 de julho. Sim. Eu tinha Nossa, cara. acabado de completar. Você vê que eu sou muito detalhista com Sim, datas e tudo sim. mais, né? Eu falo que eu não vou revelar a minha idade, mas eu fico citando datas. Não tem como não esquecer. Não tem como. E aí o que acontece? Uma semana depois, eu fui para a consagração da mocidade, e nessa consagração da mocidade era 3 líderes que dirigiam. Um era o irmão João Alves, que já não está mais entre nós, já dorme com o senhor. O outro era o irmão Carlos Antônio Lima, o irmão Toninho, e o outro era o irmão Samuel, que também era uma inspiração para mim, que ele era o pregador da juventude, e eu meio que observava ele como pregador. E eu fui nessa consagração e eu pedi para eles uma oportunidade. Pessoal, como assim? Olha só. Oportunidade. Nunca falou em cima do púlpito, como assim? E eu Olha fui lá, só. falei Foi uma mensagem- ousado, né? Ousado, Foi. né? Eu fui lá e falei uma mensagem curta. E eu brinco até que a minha mensagem foi uma mensagem quadrangular, né? Que o tema da igreja quadrangular qual é? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Os quatro pilares do evangelho. Falei isso aí. Daí em diante, culto das casas da juventude, eu falava. Aí, culto da mocidade, uma oportunidade, até que eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez. Olha só. Daí em diante, não parei mais. Qual foi a Nossa, pregação, sua primeira pregação, pastor? Foi- Essa daí que você A fez? me- a Você se lembra da mensagem- palavra Lembra em da si? palavra em si que você...
Eu não vou recordar, eu não Não. vou recordar. Eu lembro bem dessa saudação que eu falei no púlpito, Jesus salva, cura, Sim, batiza bem. com o Espírito Santo, leva morar do céu, que eu fiz a ênfase dos evangelhos. E aí daí para frente, o que acontece? Eu fui aperfeiçoando. Aí você começa meio que imitando outros pregadores, copiando mensagem de um e de outro, aí você vai se adaptando, é aquela coisa. Sim. Inclusive, eu até estou escrevendo um livro. Olha que lindo. Esse livro chama Pregadores, Amigos e Referências. E eu cito todos os pregadores que, em algum momento, Nossa. eles foram influências para mim e me ajudaram em algum ponto do ministério. Sim, Ele está claro. quase a ponto de ir para edição e tudo mais. Glória a Tá Deus. ficando Vai ser bênção. muito Tá bonito ficando- mesmo. tá Tem um outro preparando. também chamado Rejeitados, né? Que eu falo sobre rejeição e desprezo e conto a minha história e tudo mais. E vai ser um negócio São que 2 livros, no dois caso, livros então. estão saindo. Isso, Oh, 2 livros. glória. Depois manda pra gente, a gente Claro, mostra aqui no claro, podcast, claro. tudo certinho. A minha mulher fala que eu enrolo demais para fazer as coisas, mas como autista a gente tem o nosso tempo, a Tem, nossa não hora, tem o como. nosso momento e por aí vai. Mas é muito, muito interessante, porque Deus ele foi te preparando de formas que muitas vezes no momento você não estava nem percebendo, Pra mas você era ter- a mão de Deus, Aí né? você imagina, né? O traje oficial da Assembleia de Deus é o terno e gravata. É. E aí para mim ir pregar nos trabalhos ou coisa parecida, eu não sabia dar nó de gravata. Olha só. Quem fazia o nó de gravata era o meu irmão, era até a minha mãe, era o meu pai. Eles faziam nó de gravata para mim, porque eu não sabia. A minha mãe amarrava meu sapato, porque por causa da coordenação motora, eu vim aprender a amarrar tênis a primeira vez, ou sapato, eu tinha 16 anos de idade. Olha Jura? só. A idade que meu filho tem hoje. Jura? Mas aí você vê a distopia da É. coisa, né? Com 16 anos de idade eu estava aprendendo a amarrar tênis. E com 16 anos de idade eu já estava aprendendo a dirigir. Olha só. E eu aprendi a dirigir vendo meu pai. Vendo ele pisar na Olhando, embreagem, pisando no acelerador, Eu sou assim. vendo essas coisas. Aí, de repente, olhar. um dia um amigo falou, você sabe dirigir? Eu falei, eu acho que eu sei. E eu, tipo, coloquei a marcha, tudo, e daí em diante Foi. nunca mais parei. Então, você Amém. vê a distopia do que é o autismo. Deus gosta dos improváveis, né? Totalmente. Em 92 foi a primeira vez que eu atendi uma agenda fora da minha igreja. Foi a primeira vez que eu preguei fora. Fui pregar numa festa de Você mocidade. já tinha quantos anos nessa época? Em 92 eu tinha 15. 15. Aí 14 para 15 anos. Foi a primeira vez que eu preguei numa igreja. Ai, que lindo, em né? Deus Taipas, foi Parque por de etapas, Taipas. né? Assim. E aí comecei a trabalhar. O meu trabalho na época, eu fui office boy. Office boy era, vamos dizer assim, a função de todos os jovens naquela época, porque você começava ali fazendo serviço de rua, serviço de banco, aprendendo, tipo assim, as relações comerciais, tudo para depois você ser um auxiliar de escritório e aí você E aí, ia sucessivamente, ter né? as suas funções devido à sua carreira, a profissão que você escolhesse. Só que isso era um preparo de Deus para mim saber lidar com a rua, para mim saber lidar com as contas, para saber lidar com o financeiro, para saber lidar com logística. Tudo isso Deus ele estava me preparando para com 20 anos de idade, quando eu larguei tudo, emprego, empresa, tudo para trás, para virar o pregador itinerante que eu me tornei, eu já tinha noção de tudo. É isso que muita gente hoje, pastor, não entende, né? O preparo de Deus. Que às vezes está Total. passando na luta, mas não quer passar, porque ele acha que quer passar o processo, pular o processo. Ninguém E não amadurece, ninguém né? chega, por exemplo, na cobertura de um prédio sem começar pelo térreo, É isso, sem começar pastor. pelo primeiro andar, segundo andar. Ninguém constrói uma casa sem fazer o alicerce da mesma, É a ou mesma as coisa. bases, ou a fundação. É isso. Pelo telhado você não começa uma casa. Então, na realidade, Deus ele veio me preparando, detalhe a detalhe, situação a situação. E eu fui desenvolvendo, claro. Sim. Eu costumo dizer, eu prego, eu tenho vários sermões assim que Sim, são sim. destacados. Ah, tem um que a gente, né? Mas tem um sermão que eu preguei durante uma boa parte da minha vida, chamado Rejeitados, que é um dos livros que eu estou escrevendo, o Rejeitados. E por que essa mensagem ela marca? Porque eu falo sobre rejeição que eu sofri, eu falo sobre desprezo que eu sofri, e eu encontro exemplos bíblicos de pessoas que venceram a rejeição. Olha só. Eu cito, por exemplo, a história de Jefté, que lá na Bíblia ele era filho bastardo de um cidadão chamado Gileade, e quando Gileade morre, os irmãos não querem, vamos dizer assim, que ele participe da herança ou coisa parecida, e ele vai lá para Tobi, que era um local de alta periculosidade, que era um local de gente desfeito da sociedade e tudo mais. E de repente, quando os irmãos de Gileade se veem apurado, apertado, coisa parecida, eles lembram dele, o rejeitado vence a rejeição e o desprezo. Eu cito, por exemplo, a história de João Marcos, aquele que fugiu quando foram prender Jesus, ele estava enrolado no lençol, e ele fugiu pelado. Só que essa não foi a maior fuga da vida dele, a fuga maior foi aquela quando Paulo e Silas estavam passando por um território na Ásia Menor, eles são apedrejados e o João Marcos, para não morrer, corre.
quando é da segunda vez para eles viajarem, o Barnabé convida o João Marcos para a viagem e o Paulo briga com ele, dizendo que ele não tinha condição e rejeita ele. Só que lá na frente, no último livro que Paulo escreveu, que é 2 Timóteo, ele pede livro, ele pede capa e ele fala que ele precisa de alguém para ajudar ele no ministério e a pessoa que ele precisa é João Marcos. Então ele vence a rejeição em vez do desprezo. E o maior rejeitado de todos, Jesus de Nazaré. Nossa. Ele vence todas as rejeições possíveis para depois dizer: todo o poder é me dado no céu Nossa. e na terra. Então essa mensagem, rejeitados, Linda, ela, tipo assim, ela faz eu contar a minha história de rejeições, desprezos que eu enfrento até na própria família, Sim. para me tornar um príncipe do evangelho. Aleluia. E por onde eu preguei essa mensagem, ela fez efeitos extraordinários. Então talvez a Rejeitado seja a mensagem mais marcante do meu ministério, tanto que eu estou escrevendo um livro sobre ela. Nossa, é muito forte porque eu vejo isso, eu me identifico em muitos aspectos. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê lá em 1 Coríntios, né? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Sim. E a gente vê que, cara, Deus, ele gosta daqueles que ninguém dá nada mesmo, sabe? Ele parece que ele vê qual que é ele olha nos improváveis a forma de mostrar a glória dele, né? Eu tenho uma mensagem chamada Heróis Improváveis, Conta aí. Olha só. que é baseado na parábola do bom samaritano. Porque muita gente às vezes vincula o bom samaritano na pessoa de Jesus. Mas se você for observar mesmo nitidamente, aquilo ali não é a pessoa de Jesus. E eu vou explicar por quê. Jesus está querendo mostrar o exemplo de obreiro. E qual é o exemplo de obreiro? Imagine só que alguém, um judeu, se fere, se machuca e é atingido por salteadores, por bandidos e tudo mais, e fica num caminho para morrer. E aí Jesus permite que no caminho passe um levita, que é igualzinho aquele judeu, que passe um sacerdote, que é igualzinho o judeu, e que provavelmente alguém vai dizer o seguinte: pô, um cara como sacerdote é aquele que tem um coração expansivo para ajudar, para atender. Um levita que tem um coração puro para atuar do templo é alguém para atender, e são os que passam direto. E havia uma rincha entre judeus e samaritanos, e quem diria que o samaritano, que não tem nada a ver com o judeu, que não tem o quipá do judeu, que não tem a estola sacerdotal do sacerdote, que não tem os artifícios do levita, é ele que para e vai atender o necessitado. Sabe o que quer dizer isso? É um improvável. É isso. Deus escolhe pessoas que não são de berço de ouro. Deus escolhe pessoas que não são nascidos no evangelho. Deus escolhe pessoas que não são filhos de pastores, líderes reconhecidos. Deus escolhe pessoas que, vamos assim, têm deficiências físicas. Deus escolhe cego, surdo, mudo para serem obreiros, para serem ministros. Deus escolhe autista para ser pregador. Deus escolhe o pobre de maré, aquele que mora no pior canto dos ribeirinhos, ou quem sabe nas palafitas, ou coisa parecida, para ser o improvável, para ser o samaritano da vez. É por isso que ele te escolhe, é por isso que ele me escolhe, é por isso que ele escolhe a irmã. Talvez nós, na concepção humana, nós não teríamos oportunidade nunca, só que nós somos os improváveis de Deus para ser usados nessa última hora. É dessa Forte. forma que a gente É vê, forte, às ele vezes, tem né? prazer, né? Sim. Você vê, Deus, ele não precisaria de nós pra nada, mas ele tem prazer em nos usar e concedeu o privilégio, né? Sim. De falar da obra dele, de falar do amor dele. Não, eu glorifico a Jesus por tudo que Deus ele fez na minha vida, porque às vezes eu paro, penso, eu falo: tem certeza mesmo, Jesus? Estou nesse púlpito, nessa igreja, com esse público, com essas pessoas, com essas autoridades. Eu já preguei com o governador presente, já preguei com o prefeito. Tipo assim, a gente presente. analisa e fala, quem sou eu, né? Tipo assim, Exato. Não, e outra, da onde vim e tudo mais. Por exemplo, na Zona Norte de São Paulo, nós temos muitos pregadores. Temos. Mas, tipo assim, de destaque, conhecido, até hoje você não vê tanta gente. Por misericórdia e por graça, se você for ver que prega fora, para todos os cantos, coisa parecida, o pregador mais conhecido que tem na Zona Norte de São Paulo sou eu. Foi Jesus que me fez isso. Nas outras regiões tem um monte de pregador, tudo, mas na Zona Norte é um mistério isso. Temos os pregadores, tudo, mas eles parecem não destacar-se tanto em outras regiões, em outros lugares. que vai pra outras nações. Exato, parece não destacar tanto. O mais destacado mesmo desse período todo, vamos assim, de 25 anos para cá, tem sido eu. Lá para trás, pastor Jackson Rodrigues, lá para trás, pastor Jonas Pires, lá para trás, pastor Lázaro da Silva, lá para trás, pastor Oscar Júnior, lá para trás, alguns outros pregadores, Marco César, mas tipo assim, de um tempo para cá, Jesus fez isso na minha vida.
na minha história. É uma coisa muito linda. Deus O pastor não... Ademilson Ribeiro lá para trás também. Sim. O pastor Elias, o pastor Elias, que a esposa dele tocava harpa, tudo, um monte de coisa, também fez um relativo sucesso, tudo. Mas de um tempo para cá, Deus comigo. Que gostoso. E é Deus- só Jesus que faz o negócio É desse. só Jesus. Só Jesus. Deus não sem vê como- linhagem, sem pai pastor, sem mãe dirigente do auxílio de oração. Meu pai senta no último banco da igreja que ele converteu até hoje, no mesmo lugar, Sim. até hoje. E Jesus faz isso, é só Jesus. Deus não vê como os homens veem, Não, né? Os não. planos dele não são como os nossos tem pensamentos, e tem né? mais um outro detalhe. Muita gente não acreditava, muita gente fez desdém. Tão bom, né? Isso. Muita gente, tipo assim, isso aí não vai dar em nada. Isso não vai chegar em lugar nenhum, não vai acontecer nada. Não é nosso costume. Aqui na nossa igreja nunca teve isso e tudo mais. E as coisas foram galgando, as coisas foram galgando, as coisas foram galgando. E eu cheguei onde eu cheguei. E é maravilhoso demais, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê a glória, a graça e a misericórdia do Pai, né? Porque você, com certeza, através das suas dificuldades, você consegue ver que não é você que Não tá sou fazendo isso. Nunca fui. É Deus fazendo, né? Nunca fui eu. Eu Eu- falo que fosse por conta própria, eu não teria chegado à metade. Não teria chegado a 10%. A minha carreira é uma carreira doída É isso. e Pastor, demorada. e com essa dor toda, com todo esse sofrimento que a gente sofre, né? Por causa do preconceito. Sim. Que a gente fala que a gente sofre é hipocrisia. Mas como foi, assim, se relacionar ou ter uma relação com uma mulher? Como você se conheceu nessa área sentimental? E como foi esse... Esse é um assunto que eu tive algumas dificuldades na vida. Porque eu sou muito, vamos dizer assim, devagar para algumas coisas e sou muito intenso para outras coisas. E geralmente o autista ele pensa na frente, né? Sim. Ele pensa sempre lá na frente. E de repente a companhia, se ela não estiver preparada, ela não consegue acompanhar isso. Não consegue ficar do seu lado. Não né? consegue ficar do lado. Então eu tive alguns relacionamentos que foram frustrados porque eu pensava aqui e a pessoa vinha numa caminhada aqui. E às vezes eu nem culpo as pessoas porque na realidade o diferente sou eu. E chegou um momento que eu achei que eu não conseguiria ficar com ninguém, porque foram muitos problemas e tudo mais. E eu até esqueci esse assunto por um momento, tanto que eu casei relativamente, vamos dizer assim, com a idade já bem avançada. Eu tinha 29 anos e 10 meses. Sim. Os meus amigos já eram todos casados. Por exemplo, hoje, os meus amigos são avós. E o meu filho acabou de fazer 16 anos de idade. Olha Você é só. novo, pastor. Para sim. com isso. Não, sim, tudo bem, mas tipo assim, você vê, por exemplo, A comparação, né? eu faço 48 anos, em julho, né? Sim. Então, provavelmente, se eu tivesse casado assim com a idade que todo mundo casou na época, eu teria um filho de 26, 27 mais anos, velho, tudo, no bem, caso. bem por aí, então que já teria família constituída e tudo Sim. mais. Então eu tô numa outra proporção. Mas você se questionou algum tempo, assim, com Deus, em questão de você não ter alguém do teu lado? Por um ou- tempo eu questionei, mas aí teve um tempo que eu larguei o assunto de mão. E aí quem orou foi a minha mãe, porque a minha mãe se preocupou. Sim. A minha mãe, ela estava em 2006, minha mãe estava com 70 anos. Olha só. E a minha mãe dizia o seguinte: meu Deus, eu estou ficando cada vez mais velha e sou eu que sou a cuidadora desse rapaz. E vai chegar um tempo que eu não vou conseguir fazer mais nada por ele. Minha mãe fazia tudo para Eu mim. vou embora, né? Minha mãe passava minha roupa, a minha mãe dava o nó na minha gravata, a minha mãe sabia qual tipo de sapato que tinha que comprar para mim. Eu não entro em loja, eu não gosto, tá? Então a minha mãe que comprava todas as minhas coisas. roupas e tudo mais, sabia a minha seletividade alimentar, o que eu comia, o que não comia. A minha mãe sabia os meus horários, o meu tempo, como é que era, o temperamento. Minha mãe sabia de tudo. E aí o que acontece? E esse período foi um período que eu passei por um processo também muito difícil, Sim. que eu descobri o Autismo. autismo, eu tinha 27 anos. Mesmo sabendo que eu já era diferente lá de trás, mas eu descobri aos 27 anos devido a um problema que eu tive muito sério no ano de 2002. Eu perdi o melhor amigo que eu tive na vida, que tinha a mesma idade que eu. Inclusive agora, dia 6, ele teria completado 47 anos, Robson Olha Moisés, só. que está no céu. Esse meu amigo era o meu cantor. Eu pregava e ele cantava. Ah, parceirão. Olha só. Aí, do dia para noite, deu um aneurisma cerebral nele. O pai dele, a mãe dele provavelmente vão assistir isso aqui. São meus amigos até hoje, são os pais que eu tenho. Pastor Adelino e irmã Noêmia. Amém. Os seus irmãos, o Jorge, a Raquel, a Laudiceia, a Josi. São todos meus amigos e meus irmãos até hoje. Aí o Robson deu um aneurisma cerebral nele do dia para noite. E ele Meu faleceu. Deus.
E até então foi, vamos dizer assim, foi a minha maior proximidade de dor de morte. E aquilo mexeu comigo assim Que era um absurdamente. irmão mesmo, Meu né? irmão. Só não vestia a mesma roupa porque não tínhamos o tamanho Igual. igual de restante. Foi aquele parceiro que Deus colocou pra você estar. Foi ele que me deu o carro pela primeira vez para me dirigir. Olha só. Ele mais novo que eu, Ó. 6 meses, mas ele já era mais fuçado do que Torcia eu. por você, né? Torcia, falou, não, negão, você tem que dirigir porque você vai ser pregador, nós vamos viajar, nós vamos ter um carro grande, É desses vamos botar o material amigos, pra né, vender, pastor, que a gente nós vamos pra precisa, igreja, né? É desses nós vamos pra amigos, tudo né? quanto é canto, tudo, e de repente ele foi embora. Isso mexeu tanto Sim, comigo, imagino. mexeu tanto comigo, que desenvolveu em mim 3 situações difíceis ao mesmo tempo. Uma dessas já é ruim num tempo só, imagine as 3. Eu tive depressão, eu tive ansiedade e eu tive síndrome do pânico ao mesmo Meu tempo. Deus do céu. Mas a doença, ela chega nesse nível mesmo. Sim. Sim. E aí o que acontece? Fui tratando com psiquiatria, tratando e fazendo a análise, fazendo Sim. a investigação O tratamento, né? e descobrindo exatamente por que não passava, né? E aí começamos a fazer tudo que você possa imaginar na área do cérebro, neurociência, tudo mais, tudo que você possa imaginar eu fiz na época. Até que nós chegamos 3 anos depois no diagnóstico, 2 anos depois no diagnóstico do autismo. Aí eu fiquei tipo assim, falei, Deus, eu sempre soube que eu fui diferente, mas eu sou um autista, como assim? Como é que eu vou viver agora? E Deus disse, você vai viver como você sempre viveu. Você viveu até agora. Tanto que, a princípio, eu não contava isso para as pessoas. Eu não dizia que eu era. As pessoas começaram a saber que eu sou autista tem pouco tempo, acho que tem 7 anos. Por quê? Porque Deus me cobrou de eu começar a contar a minha história para ser testemunho para mães e Isso. pais que não têm esperança, que não têm expectativa, que não têm perspectiva de futuro, através da minha história, saber que existe um Deus que pode fazer um milagre na vida dessas crianças, É dessas isso, pessoas. pastor. Ou outros adultos que não têm diagnóstico, ou que têm medo, que têm os seus preconceitos, que é fechado com alguma coisa que ele tem, ele me ouve e ele fala, não, eu vou atrás, eu vou tentar descobrir alguma coisa. Então eu fui diagnosticado em 27. Então entre 27 a 29 anos, que foi a idade que eu casei, eu vivi um momento assim meio triste, meio abatido e tudo mais, e a minha mãe orando, falando assim, eu tô com 70 anos, sou eu que cuido desse menino, até quando que eu vou cuidar dele? Deus sabe colocar uma pessoa na vida dele que seja parecida comigo. Dito e feito, um dia eu estava na internet, sem perspectiva de arrumar ninguém, aí eu recebi uma mensagem de scrapbook. Olha só. No Orkut? Exato. É No época do Orkut. Orkut, né, pastor? Aí eu vi, meu nome é Karina, eu vi o seu perfil, gostei muito de você e eu quero corresponder com você. Eu falei, tá bom. E olhei a fotografia e falei assim, isso aí Olha deve ser... só. Falei, isso deve ser algum fake ou coisa parecida. Uma mulher bonita desse não vai olhar pra Sério. E ela De tava jeito em nenhum. outra cidade, né? Ela é de Florianópolis. Sim, ela já, na época... Olha só. Morava em São José, nasceu em Florianópolis, morava em São José, que é Grande Florianópolis. É como se fosse Guarulhos e São Paulo. Sim, sim. Como se fosse Osasco e São Paulo. E aí ela vinha, conversava comigo e eu meio que ignorava. Ela vinha, falava comigo, tudo, tá? Aí pediu, na época, o MSN, começamos a bater papo no MSN. Aí um dia ela abriu o webcam, falei, bom, de verdade é. De mentira não é. E conversa daqui, conversa de lá, e dando várias indiretas, dizendo que queria um marido, e que não sei o quê, e e eu enrolando aquela situação. Isso foi em outubro de 6. Eu fui enrolando isso até dezembro de 6. Ela 2 era da meses. igreja também? Da igreja, tudo mais. Diz ela que estava procurando alguém que fazia obra, porque ela queria casar com alguém que fosse Olha pastor, só. obreiro, essas Oh, coisas todas. Que lindo. E eu fui consagrado evangelista solteiro, né? O que é uma novidade. Eu fui consagrado evangelista em 2003, eu tinha 25 para 26 anos. Então ela procurava alguém nesse perfil. Aí um dia eu estava na minha casa, Deus levou em casa um profeta, amigo até hoje, pastor Rafael de Jesus, Rafaelzinho. Rafael chegava, fazia uma festa, tudo, aquela coisa toda, e ele, rapaz, eu vim aqui orar por vocês todos. Aí começou a profetizar, profetizou para minha mãe, profetizou para meu pai, profetizou para meu irmão, profetizou para minha irmã, aí virou para mim, e Deus, através da boca dele, por que você está tirando a mão daquilo que eu já coloquei a mão? Nossa. pastor. Deus deu na sua cara. É o que eu tenho para ti, vá. Olha só. Vai cuidar de você. Dia 31 de dezembro de 2006 para 1º de janeiro de 2007, eu liguei para ela e foi pedir ela em casamento, nem em namoro. Olha Nunca tinha só. visto pessoalmente, só pela internet. Ela aceitou. Olha só. Sem conhecer. 25 dias depois, ela estava aqui em São Paulo, a gente estava ficando noivo. E 4 meses e 12 dias depois do pedido que eu fiz de casamento, a gente foi dia 1º de janeiro de 2007. Em 12 de maio de 2007, a gente estava casado.
Olha só, cara. Que lindo, hein? É as... 18 anos faz esse ano As que a gente tá junto. improbabilidade de Deus. A minha mulher, ela é, vamos dizer assim, é exatamente aquilo que a minha mãe pediu. Ela cuida da questão minha seletiva alimentar. Ela vai nas lojas, por exemplo, você tá vendo eu todo arrumado, todas essas coisas aqui. Isso aqui é tudo ela. A única coisa que talvez foi eu que comprei foi o tênis que tá no meu pé que eu trouxe agora lá dos Estados Unidos. Mas de restante, isso aqui é tudo ela. Por exemplo, a escolha da armação do óculos, por exemplo, esse tablet aqui que virou minha Bíblia e minha agenda, ela que comprou, o meu celular, Amém. ela que comprou. Tipo assim, a única coisa que sou eu que escolho é quando compro os carros. Mas de restante, tudo é ela que faz. É algo muito forte. Eu sei como que é isso, viu, pastor? Financeiramente, Eu quem sei me como... administra é ela. É a mulher, né? A mulher sábia, essa daí é a mulher sábia, né? Tudo, Nossa. tudo. E a importância disso, né, pastor? De ter uma mulher como base, uma mulher sábia, né? Meu amigo, eu falo que eu tive um ganho de, vamos dizer assim, de 1000%. O meu ministério, eu fiquei 10 anos solteiro no ministério itinerante, né? Era um ministério assim meio raquítico, assim, parecia que às vezes a coisa não andava, de vez em quando tinha um pico, aí vinha para baixo. Tinha um pico, vinha para baixo. Tinha um pico, ia para baixo. Depois que eu casei, meu Deus, mudou assim 100%. Por exemplo, eu vim ter o meu primeiro carro, eu tinha 33 anos, eu tinha 3 anos de casado. Olha só. Solteiro eu nunca tinha eu achava que eu não tinha condição de pagar um carro. Oh, Isso, Hoje eu já dirigia. E aí Sim, você vê, né, você a importância de né? até a gente abordar isso, porque a gente tá num tempo que as pessoas estão em relacionamentos, tipo assim, fica já e não tem a noção da importância disso pro crescimento Sim. como pessoa. A família é tudo, né? A família, vamos assim, a união, o laço matrimonial, o casamento é a primeira instituição que Deus instituiu na face da terra. Tem o capítulo 1 que ele fala da criação, tá? E aí no capítulo 2 ele começa a falar da criação. Não, no 1 mesmo ele fala da criação do homem, no 2 ele cria a mulher para instituir o casamento. Para serem carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos, para viver a mesma vida, viver a mesma história. Na minha casa não tem o dinheiro da minha mulher e o meu dinheiro, tem o nosso dinheiro. A minha casa não é a minha casa, é a nossa casa. A minha vida não é a minha vida, é a nossa vida. O meu carro não é o meu carro, é o nosso carro. O meu ministério não é o meu ministério, é o nosso ministério. Eu falo que a minha mulher, ela não prega, a minha mulher não canta, a minha mulher, microfone. Você acha que minha mulher sentaria aqui para conversar com a gente? De jeito nenhum. Mas ela está no nosso ministério. Ele tá me empurrando. Eu tô dando risada aqui porque essa daqui é desse jeito aqui, tá sendo uma vitória pra Desafio ela, pra mim, tá? é um desafio pra ela tá aqui em frente às câmeras Mas e eu falando faço de isso pela Jesus. obra, por Deus, por Sim. Deus, por Deus. Ah, você não é do microfone? Não curto, não. Uau! Ela tá vencendo isso dia Vai. após dia, gravação Não, após tem igrejas que gravação. eu vou por aí, de repente, às vezes o pastor desavisado, vamos ouvir uma saudação pela irmã Karina, ela faz... Essa sou eu, então. É o terror dela, né? Identificar com ela. Aí eu falo, pastor, ela não fala. Mas ela canta? Não, ela também não canta. O que a tua mulher faz? Eu Ela vou cuida ficar- de mim. O Eu vou ministério ficar dela é amiga cuidar dela. de mim. Eu vou ficar amiga dela. E ela cuida de mim Ai, muito meu bem. Deus. Cuida do filho muito Amém, bem, amém. graças a Deus. E Deus conceda eu- e abençoe esse eu- casamento. aí e a fé que ela tem, por exemplo, Amém. quando a gente foi comprar o primeiro carro, ela falou, não, vai dar certo, compra. Olha só. Aí quando foi trocar ele, compra. Quando foi pegar esse que tá agora, pega. Aí o que acontece? Agora a gente tá no projeto de comprar. Casa. E ela falou assim, não, Deus vai te abençoar. Calma, Essas né? viagens agora que você está fazendo para os Estados Unidos vai levantar te algum apoia, recurso para né? ti, aquela coisa toda vai te ajudar. Que Outra, linda. eu viajo a maior parte do tempo sozinho e não tem nenhum tipo de crise de ciúme, nenhuma coisa assim, até porque as igrejas não pagam tipo passagem, hospedagem, tipo aérea, essas coisas assim. Sim. Quando é aqui mais no interior de São Próximo, né? Paulo, eles vão de carro comigo e tudo mais, mas a maior parte das viagens eu faço sozinho, que é para fora. E ela tá ali do meu lado. Amém. Intercedendo, né? E ajudando. Então, o meu casamento ele foi uma oração da minha mãe, no momento mais difícil da minha vida, e mudou a minha história. Amém. Que 18 lindo. anos depois, eu tô aqui contando. Você tem aprendido, então, que... eu tenho visto uma frase há um tempo atrás que realmente eu tenho visto aí dia após dia, eu queria ver até em relação a isso. Quando a gente está na casa dos nossos pais, Deus fala através dos nossos pais. Mas Sim. quando a gente é casado, Deus fala através do nosso cônjuge, né? Sim. Você vê isso muito no seu casamento também? Deus falando muito através da sua esposa com você em relação ao ministério, em relação a tudo? Eu não vou dizer para ti que ela tem aquela palavra revelada sobre qualquer coisa, mas os atos eu vejo Deus.
ela não precisa profetizar para mim, mas os atos eu vejo a profecia. Amém. Nos atos eu vejo a revelação. Nos atos eu vejo a visão. Nos atos da mesma eu vejo... eu falo que ela acredita mais do que eu. Eu falo que ela tem mais fé do que eu. Eu sou pregador que ora, que ministra, que faz isso. Mas eu falo, ela acredita mais do que eu. Talvez ela não ore tanto quanto eu. Talvez ela não leia a Bíblia tanto quanto eu. Mas ela acredita mais do que eu. E isso para mim é um negócio fundamental. Porque eu sou um pessimista. Eu sou aquele tipo assim, que eu penso aqui embaixo. Por que eu penso aqui embaixo? Porque de repente, se não acontecer, eu não me frustro. Entendeu? Depois de tantas lições que eu tive na vida. Então, tipo assim, eu pensando aqui embaixo, se eu vim aqui, nossa, é vitória. Ela não, ela já pensa aqui em cima, o tempo todo. É isso. Ela acredita aqui, ó, o tempo todo. Então, vai trazendo equilíbrio, né? Exato. Eu sou aquele que coloca os pés no chão para ela. Você entendeu? Uhum. Mas no pensamento dela, às vezes, lá em cima, aquela coisa fantasiosa, tudo, Deus fala comigo o que vai fazer, o que vai acontecer, qual a porta que vai abrir, qual milagre que vai acontecer, qual caminho eu vou, qual viagem vai ter. Você entendeu? Uhum. Então eu sinto Deus Deus vai complementando, Exato. né? É diferente, por exemplo, que a minha mãe, Deus usava ela para falar comigo. Você tá entendendo? Modo de comunicação diferente. Exato. Deus, mas ele fala de forma diferente, né? Exato, é isso aí. Nossa, na minha mulher, os atos dela eu vejo Deus. E na minha mãe, além dos atos, a voz profética, a fala. Por exemplo, eu moro na região do Tremembé hoje. Toda vez que eu passava para pregar para aquela região, minha mãe ia comigo, ela dizia, sabe que você vai morar aqui, nessa região aqui, ó. Você vai morar aqui. Ela já profetiza. Profetizar. Né? Mamãe foi pro céu, hoje está fazendo 4 anos. Assim, recente, né? Sim, muito recente. E eu posso dizer para ti que muito do que ela vislumbrou, muito do que ela imaginou, está acontecendo hoje. Olha só, Amém. Que bênção. É muito forte, né? Muito. É muito forte. Ela viu muita coisa, tá? Ela viu bastante coisa do que Deus fez na minha vida, ela viu. Mas essas últimas situações, por exemplo, eu num programa de televisão, minha mãe não viu. E ela sabia que isso ia acontecer. Amém. Eu nos Estados Unidos, ela sabia que ia acontecer, mas ela não viu. Os projetos internacionais, agora tem projeto da Europa e tudo mais, ela não viu. Mas ela sabia que iria acontecer e vai acontecer. Forte. E inclusive, você está tocando aí na questão dos Estados Unidos, esses projetos fora. Como que começou tudo isso na visão de Deus? Deus direcionou você para isso? Deus ele direcionou primeiro para você? Usou profetas? Ele usou sua mãe? Como que começou tudo isso? E como que foi o desenrolar de Deus? Você viu a mão de Deus em relação a isso? A minha família é uma família meio voltada para os costumes americanos, tá? Desde garoto. Vocês parecem ser americanos. Então o pessoal sempre fala isso. A gente, desde criança, por exemplo, eu falei para vocês que eu assisti o programa do Jim Swaggart, um pregador americano da Louisiana. E depois, nos anos 90, as músicas black americana começaram a entrar no Brasil. Kirk Franklin, Ron Kenoly, Alves Lauter, começou a entrar tudo no Brasil. E o meu irmão e a minha irmã, eles sempre foram muito ligados nessa área musical, e eu ia meio no embalo deles. Assim. eu ia meio que no embalo deles. E a gente sempre assistiu muito filme americano. Aquela coisa de ver Nova York, aquela coisa toda, tudo. Aquilo virou meio que a nossa influência. Eu não falo inglês. Meu irmão fala um pouquinho e a minha irmã mora lá, né? Então, fala fluente. Fala. Não tá tão fluente como as crianças dela, por exemplo, mas ela manda bem. Sim. Dá pra ficar... Não passa fome, né? Não passa... Cunhado também, manda bem. O que não manda, fala espanhol, aquela coisa toda assim. Ela casou lá, no caso. Não, minha irmã é casada aqui, teve os filhos aqui, eles foram em 2017 para lá. Tá. 2017 que eles foram para lá. E aí o que acontece? Desde criança aquela coisa, tudo, e plá, muito, vendo os pregadores americanos, eu usei suspensório. Olha só. O estilo dos americanos, eu usei coletinho, tá? O meu cabelo é chamado estilo Ray Park, mesmo, o corte. Né? Sempre gostei mesmo. Os pastores às vezes pegavam do pé, cabelo comprido, mas eu sempre gostei daquele estilo. Sim. E a minha ministração sempre foi uma ministração mais movimentada, igual aquelas igrejas pentecostais americanas e tudo mais. Aí, todo mundo sempre idealizou lá em casa que um dia ir para lá. Um dia, eu estava orando no monte lá em Taipas, no monte de Taipas, estava orando. E eu, na oração do monte, eu não gosto de ficar na roda. Porque todo mundo fica gritando na roda, tudo aquilo me desconcentra. Atrapalha, né? Eu não gosto. Então eu me afastei um pouquinho da roda e grudei numa árvorezinha lá e fiquei clamando sozinho.
E a minha oração, ela é diferente de mim como pregador. O pregador é aquele falante que grita, e isso e aquilo, aquela coisa toda. A minha oração, eu sou mais silencioso. E eu tô lá na minha oração, no meu cantinho, falando com Jesus. Falando isso no segundo ano de ministério. Eu comecei na itinerância em 97, isso era 98. Estou num monte com um grupo de amigos orando. De repente eu estou escutando assim, quebrar os galhos assim. E um monte de taipas, na época, agora fechou lá até, né? Eu nunca fui no dia. Mas na época, tipo, de sexta-feira, no dia de calor, você podia contar que tinha umas 2.000 pessoas lá no Olha monte. só. Gente, tudo quanto é canto. E a ônibus parava lá embaixo para os irmãos subirem. Igrejas completas iam para lá e tudo. Olha só. Então você tá orando aqui, daí você escutava um foco de oração lá, Sim. um outro foco de oração aqui. Daí eu tô escutando crack, 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 quebrando os galhos. E aí alguém coloca a mão no meu ombro. Eu falei, será que é alguém aqui da nossa roda? Aí quando eu olho, não era da nossa roda. Era uma outra pessoa que eu nem conhecia. Olha só. E ele chegou e falou assim, profeta, filho, eu estou confirmando a tua chamada. Amém. Olha Eu estou só. confirmando a tua vocação. Você vai andar por esse país todo. Você vai pregar nos grandes congressos dessa nação. E tem mais uma coisa. Eu te dou uma carreira internacional. Você vai para os Estados Unidos. Olha só. Eu vou te usar nos Estados Unidos. E eu recebi aquela palavra e falei, bom, daqui a pouco eu tô indo. E foi num tempo que você não tinha nem possibilidade de ver isso, ou você já vislumbrava um pouco? Eu não vislumbrava porque eu não conhecia nada, né? Olha só que louco, né? Eu Deus, não ele faz as Eu não promessas. conhecia nada, não tinha a mínima ideia como é que funcionava isso. Olha só. Deus é maravilhoso. Deus faz as promessas. Deus, ele é imprevisível, né? Ele faz Não, as promessas quando a gente nem... E outra, eu não conhecia ninguém eu não conhecia ninguém que morasse lá, eu não conhecia nada. Não tinha como vir de você aquilo, né? Não. Aí guardei aquela profecia. E eu comecei a viajar, comecei a pregar. Aí de vez em quando eu comecei a conhecer pessoas. Ah, não, que você precisa ir para lá, tá, não sei o que, eu vou te levar. Ninguém nunca levou. Ah, vou abrir a porta, tá? Ninguém nunca abriu a porta. Ah, nunca aconteceu. E o tempo foi passando. Tô falando de 98, né? Olha só. 98. Um dia nós estamos numa campanha de oração, isso foi em 2010. A gente está numa campanha de oração na casa do irmão, que eu acho que não está mais entre nós já, ele e a esposa dele. E a minha irmã estava comigo nessa campanha também. A minha mulher, meu filho, uns irmãos, e a minha irmã estava nessa campanha. E de repente eu estou ali, Deus me toma num mistério tão gostoso. Sabe aquele que Deus assim toma a gente e tal, não sei o quê, e Deus me deu uma revelação para falar para minha irmã. Eu falei para minha irmã, querida, prepare porque está chegando o tempo que você vai colocar os pés em Nova York e você vai morar nos Estados Unidos. E eu não lembrava dessa profecia, minha irmã que lembrou Olha tempo só. atrás. Eu não lembrava. E olha que memória não é meu problema, né? Mas só que, tipo assim, tem coisas que Deus ele faz a gente esquecer pra gente não se vangloriar disso. É verdade. Sabe? Pra achar que não é de nós. Nosso eu, né? E aí eu profetizei isso pra ela. E você sabe que, tipo assim, quando você mora na mesma casa com seus irmãos, você sabe a vida dos seus irmãos certinho. Só que depois que cada um casa, cada um toma um rumo, toma a sua família e tudo mais, você não sabe dos projetos pessoais que os seus irmãos fazem com os seus devidos cônjuges. Meu cunhado se preparando, foi lá, tirou o passaporte dele, tirou o passaporte da minha irmã, tirou o passaporte das crianças, Olha fez só. o visto dele, fez o visto dela, fez o visto das crianças, foi fazendo tudo isso. Foi se organizando. Quando né? foi em 2017, ele já tinha acertado com a prima que mora lá em Boston, perto de Boston, Everett, alguma coisa assim, que é no estado de Massachusetts. E ele foi para lá, ele ficou alguns meses lá, trabalhou, levantou dinheiro, mandou o dinheiro da passagem para ela e para as crianças, e eles foram de mudança para lá em 2017. Olha só. E aí, quando ela foi para lá, ela dizia assim, ó, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá, você vem para cá. Eu falei, um dia eu vou. Só que uma viagem assim, é uma viagem que ela demanda, tipo assim, um preparo financeiro, cuidado, tudo. Outra, uma moeda muito acima da nossa e tudo mais. Sempre alto. Quando você dólar, traz né? o dinheiro de lá para cá é uma outra coisa. Agora Quando você vai daqui para lá é outra coisa. Mas eu projetei que eu iria. Falei, não, eu vou. Só que nesse inteirinho, nós tivemos aí o período da pandemia. E aí isso desestruturou. Por exemplo, eu fiquei 4 meses sem pregar. Olha só. Tudo fechado, E né? eu vivo das agendas. Eu vivo das ministrações. E por misericórdia eu fui sustentado por Deus. Algumas pessoas que Deus levantou. As pessoas que Deus preparou. Até a gente não crente foram pessoas que me auxiliaram nesse momento.
Só que viagem para os Estados Unidos nesse momento estava fora de cogitação. E aí eu meio que esqueci tudo, e o tempo foi passando, o tempo foi passando. E sabe quando você ainda não chegou lá, mas quando você passa de uma certa idade, você começa a olhar que parece que você bateu no teto. Parece que você já foi no teu limite, parece que dali você não vai mais. E eu comecei a reclamar com Deus, dizendo, Deus, o Senhor prometeu tanta coisa para mim. Olha O Senhor só. prometeu tantas coisas que iam acontecer na minha vida. Sim, eu já rodei bastante o Brasil, eu já preguei em alguns eventos, tudo, mas eu precisava de mais, eu precisava de uma consolidação total daquilo que o Senhor prometeu para mim. E eu estou vendo que a idade passou e a coisa não está acontecendo. E, pelo que eu estou vendo na minha volta, eu tô vendo que, tipo assim, quem está vindo por aí agora é uma outra pecada, é uma Outra outra geração, situação, é né? uma outra geração, e o meu tempo está acabando. Deus me colocou na frente, na minha imagem, assim, a imagem de um pregador que hoje tem feito muito sucesso no Brasil, chama Pastor Genival Bento. Pastor Genival Bento, até os 47 anos, ninguém conhecia ele. Ele estava escondido lá no meio do mato, no Alagoas. Olha só. E de repente, aos 47 anos, de repente Deus mudou a história dele. Hoje ele deve ter uns 60, ou coisa do tipo assim. Não, eu estou chutando, tá? Se estiver errado, me perdoa, tá, Pastor Genival Bento? Hein? Ele virou um pregador unânime na nação, com idade. Então Deus, através da vida do Genival Bento, ele provou para mim que, tipo assim, não tem idade. Eu te uso a hora que eu quiser. Eu faço na sua vida a hora que eu quiser. Eu lembrei da história de um personagem que destacou-se muito nos Estados Unidos, chamado Smith Wigglesworth. Era um pregador. Ele começou o ministério dele com 49 anos. Aí você fica em paz, né, pastor? Não, daí em diante eu comecei a ficar em paz. Amém. Foi quando surgiu a história de eu renovar meu passaporte, que estava lá. Eu tinha tomado, vamos dizer assim, aquela desfeita que eu ia ministrar num trabalho na Inglaterra, e aí acabou dando errado, e aquilo me desmotivou mais ainda. Aí eu vi meu passaporte vencido, fazia 5 anos, eu fui lá e renovei meu passaporte. A minha mulher foi a minha incentivadora para mim tirar o visto. Sempre, né? Eu tirei o visto de primeira, Glória a Deus. um visto que é improvável, porque, como eu disse, eu não tenho um imóvel no meu nome, o meu carro eu terminei de pagar agora, então não tenho nem imóvel no meu nome. Que esse homem vai fazer, né? Comprovação de renda para itinerante Nossa. é coisa muito difícil. O imposto de renda é sempre isento, então, tipo assim, Possibilidade zero, né, pastor? zero, total. E mas Deus E fez. Deus hein? foi lá e falou, você vai. E eu fui para os Estados Unidos, depois de 1998, a profecia, no ano de 2024, aos 47 anos, para ficar 50 dias. Eu Sem fui pra falar lá inglês. sem falar inglês. Eu fui com uma única agenda, que era da igreja da minha irmã, e com $122 no bolso. 50 dias depois eu rodei 7 estados americanos. Olha Amém, só. glória a Eu Deus. ministrei em 6, mas eu rodei em 7 estados. Eu ministrei em New Hampshire, eu ministrei em Massachusetts, eu ministrei em Connecticut, eu ministrei em New Jersey, eu ministrei em Nova York e Olha só. ministrei na Pensilvânia. Deus é muito bom. E Deus é é muito bom. Porque depois que eu voltei, isso meio que rejuvenesceu, isso meio que me Deu um revitalizou. gás, Isso me fez, sabe? Não, eu estou atendendo as agendas agora, esses dias dos Janeiros Proféticos que eu estou pregando, com a agenda cheia, como eu disse para vocês, Amém. no mês todo. E é como se eu estivesse começando a pregar tudo de novo. Olha Que só. delícia, Deus né? renovou. Totalmente. As perspectivas diferentes, projetos ali mais para frente que pareciam que estavam travados, as coisas voltaram a acontecer. Então, uma coisa que Deus prometeu lá em 1998, ele cumpriu em 2024. Amém, pastor. Aí alguém fala, foi tarde? Não, não foi tarde. Foi no tempo de Deus. Foi no Porque tempo certo, né? Exato. Deus sabe que a minha maturidade para viver tudo isso era agora. A minha preparação durante a vida toda para alcançar isso era agora. Então, daqui para frente, o que vier, lucro. E eu glorifico a Pastor, e Jesus. os líderes assim da igreja, eles te prepararam? Eles deixaram você à vontade? Os seus pastores que ministravam a sua igreja? Como que lidou com você, assim, com você especial, né? Eu tive pastores e pastores, né? Sim. Eu tive pastores e pastores. O primeiro pastor que viu alguma coisa na minha vida chama-se pastor Israel Ramaflor. Ele viu que eu estava me destacando, aquela coisa toda. Ele me separou para cooperador aos 16 anos de idade. Eu era responsável pela contribuição das missões da igreja. E o grupo de visitas eu fazia parte. Aquela consagração que eu pedi para pregar, depois eu virei o dirigente dela, isso com 16 anos de idade.
Pensa. E eu auxiliava os líderes da mocidade da minha igreja com 16, 17 anos de idade. Uma coisa assim bem absurda. Absurda. E eu era muito à frente, né? Eu costumo dizer que eu era mais velho aos 18 anos do que eu sou aos 47. A minha mentalidade era... Eu fiquei bem muito radical na época. Muito, muito. Fresquinha, né? Fez parte do processo. Sim. O pastor Israel, ele foi o primeiro a ver alguma coisa na minha vida. Com 16 anos eu era cooperador, não pude pegar credencial, porque o ministério só dava credencial de cooperador com 18 anos. Então só pude pegar com 18. Aí, na sequência, eu tive problema com o próximo pastor. Que o pastor tinha dificuldade de ver um menino tão pra frente assim. Aí, na sequência, esse pastor Israel, ele viu que eu ia ter muita dificuldade na igreja que eu estava, ele pediu para me acompanhá-lo. E eu fui para a igreja do Jardim Perialto. Fui auxiliar ele lá. E na igreja do Perialto eu fiquei quase 2 anos com ele, na mesma pegada. Quando ele saiu de lá, ele mudou para Taipas, aí ficou muito longe para mim, e eu voltei para a igreja que eu era. Aí veio um pastor para aquela igreja que se encantou pelo meu estilo de pregar. E eu já maravilhoso. Tinha 19 para 20 anos. Ele se encantou pelo meu estilo de pregar. Então o que ele fazia? Ele pregava um domingo, num trazia de fora, um tinha um obreiro lá que era bem destacado, que pregava também, e no outro eu pregava. Aí saiu esse pastor, veio talvez o pastor assim que mais marcou minha vida. Ele foi meu pastor durante 3 meses. Ele te orientou bem. Mas ele foi o pastor que mais me aconselhou na vida. Amém. Já está com o senhor, pastor Marcos Matias Prisco. Eu espero que a filha, o filho e a esposa estejam assistindo também esse podcast. Pastor Marcos Matias, ele com 3 meses, ele me mostrou qual o caminho, ele mostrou o que eu deveria pregar, ele mostrou qual era a minha postura, aonde eu deveria me influenciar, com quem eu deveria me conectar e por onde eu deveria caminhar. 3 meses. Mas é óbvio que não foram só 3 meses, porque depois que ele deixou de ser meu pastor, ele continuou sendo meu conselheiro durante muitos anos. Amém, olha só. amém. Ele sabia do seu autismo? Não sabia. Não sabia. Até porque quando eu diagnostiquei, eu fiquei até os 40 sem contar, né? Então, Sim. ninguém soube disso. Mas ele sabia que eu tinha alguma coisa de especial e ele precisava me ajudar. Ele sabia disso. Ele foi usado pelo próprio Por pai. Deus, exatamente. Aí depois eu saí da igreja que eu nasci para outros horizontes. Aí tive o pastor que me consagrou, que ele falou que eu não posso te consagrar nem a diácono e nem a presbítero, porque você não vai ficar aqui na igreja local. Amém. Você tem um ministério chamado, um ministério de vocação. Então você vai ser consagrado evangelista. Essa percepção ele já tinha, né? Tinha. Fez eu pregar em todos os cultos de doutrina antes da consagração. Foi jogando, Todos vai. os cultos de doutrina era eu que pregava, por quê? Porque os obreiros da igreja falavam assim, peraí, o pastor está consagrando esse moleque evangelista por quê? Não, para mostrar que tinha peso. Para mostrar que ele não estava consagrando qualquer um. É isso, perfeito. pastor. Ele me consagrou evangelista e me consagrou a pastor. E depois, o que acontece? Eu tive alguns outros pastores que me auxiliaram. Ninguém nunca, tipo assim, depois da fase que eu fui consagrado evangelista... Você nunca ficou pastor, só, né? Não, e outra, e ninguém nunca me prendeu. Amém. Ninguém nunca falou assim, não, você vai ficar aqui, eu não quero que você ande, tá? Ninguém nunca me prendeu. Até porque é uma condição que eu coloco para as pessoas. Eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, eu vivo disso e é assim que eu vou viver. Enquanto Deus não falar para mim que é para mim parar, eu não vou parar. Então as pessoas entendem perfeitamente que tem Deus na minha vida. A conduta tem sido uma conduta boa, porque tipo assim, alguém ficar andando solto para lá e para cá sozinho, se ele não for muito de Deus, ele vai fazer bobagem. Vai ser Precisa influenciado, alguma coisa assim, né? Exato, uma exato. Espiritual, então, né? graças a Deus, até hoje, graças a Deus, eu tenho tido muitos líderes, inclusive meu líder atual, eu quero mandar um abraço para ele aqui, que é o pastor Daniel Santos, é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Missão em Itu. Amém. Ele não é só meu pastor, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Glória a Deus. Ele é meu parceiro, ele é mais jovem do que eu, mas é uma pessoa que Deus colocou na nossa vida também para nos abençoar e a gente abençoar ele também com toda certeza. Ele é sensacional. Então eu tive problemas no começo, agora graças a Deus. E como você tá vendo hoje Deus usando tanto jovem, como que você vê uma coisa linda, que você foi usado como jovem, é verdade, hoje. Né? É uma geração também que tá à frente, não só da tecnologia, mas dentro do evangelho. Você está preparada para ouvir o que eu vou falar? Amém, amém. Eu vejo Deus em alguns e eu vejo apenas, como posso dizer assim, uma influência banal por parte de alguns. Sim. Tem muita gente, por exemplo, que vira pregador ou cantor porque é status.
Eu vou usar até uma palavra em inglês. É style, né? É estilo. É estilo, é. Tipo assim, hoje em dia, bastou falar 3, 4 palavras motivacionais e gravar um vídeo e colocar na internet, e a molecada tem o time Time, né, da da coisa. internet ou coisa Uhum. parecida, vira pregador e às vezes você vai ver o pregador, ele tem barulho, ele tem frases de efeito, mais unção, graça, Presença. conteúdo, A profundidade, ele É não isso, tem. é isso. Então eu vejo com uma preocupação. um receio, né? Eu vejo, porque tem gente que segue esse tipo de exemplo, é assim que eu tenho que fazer. Agora, quando tem de Deus, quando você percebe que tem, vamos assim, complemento, conteúdo, graça, unção, eu fico muito feliz. Amém. Tem muitos que vêm até mim e falam assim, pastor, eu me influenciei através do seu ministério. Ai, que lindo. Eu me influenciei através da sua chamada, através da sua vocação. Seu O dia que o senhor testemunho. pregou a mensagem tal, eu estava lá, é por isso que eu sou pregador hoje. Chega O de dia que o senhor contou seu inspiração. testemunho, eu fiquei impactado. Falei, bom, se Deus fez isso na vida dele, por que não pode fazer na minha, Amém. tudo? Então eu glorifico a Deus pelos que são sérios, mas ao mesmo tempo eu tenho uma preocupação, tipo assim, de virar. Por exemplo, tem pregador por aí que acontece que ele bota um Rolex no braço e faz a propaganda dizendo aqui, ó, isso aqui é porque eu faço obra de Deus, ó o Rolex que Deus me deu. Tem umas partes Aí que mostra o avião que tá andando, isso é porque eu faço obra de Deus. Aí mostra o hotel, isso aqui é porque eu faço obra de Deus. Aí mostra a comida que tá comendo, É. isso aqui é porque eu faço obra de Deus. E tipo como se fosse um jogador de futebol, um cantor, um pagodeiro, tipo assim, que ascendeu a classe social e fala que através como do... se fosse barganha, né? Exato, e o evangelho para mim não é Não é- isso. O Não evangelho, é. o evangelho ele tá num outro Muito patamar, mais o evangelho é uma além, outra né? situação, É. tudo. A gente olha pra Jesus, pô, Jesus ele não terminou o ministério desse, ele terminou pobre, por mais que ele fosse dono do ouro e da prata, ele Evangelho não é terminou ostentação, É, É ele isso, terminou pastor. pobre, praticamente sem amigos, Não, Jesus- sozinho ali, Jesus impopular. Jesus não tinha um local para reclinar a sua cabeça e nem para descansar, nem uma casa, nada. A oferta que entrava na caixinha, que o Judas ficava de olho o tempo todo, a oferta que entrava era para a viúva, para o pobre, para o necessitado, tudo. Jesus nunca teve nada. Aí hoje em dia, a molecada, tipo assim, acha que aqui é o status, é aqui que ele vai mudar de vida, é aqui que vai acontecer. Eu falo, eu tenho um carro de 16 anos, eu moro de aluguel, o que acontece? Me visto bem, graças a Deus, mas é por misericórdia. Minha família está bem, graças a Deus, é por misericórdia, mas nada ostentação. É isso. Você acha que é um pouco da falta do entendimento do que realmente é o evangelho, pastor? Porque é o seguinte, durante muito tempo o evangelho, ele foi o seco. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e você vai se preparar para ir para o céu. Um dia você vai morrer, você vai morar no céu. Só que em um determinado momento, as igrejas neopentecostais elas vieram pesadas. E a mensagem principal do neopentecostalismo é falar sobre a sua prosperidade financeira. Eu acredito que Deus nos abençoa, que dá carro, que dá casa, Sim. que dá dinheiro, que dá apartamento, que dá dólar, que dá ouro. Eu acredito nesse Deus. Só que isso não pode ser o foco principal do evangelho. Verdade, pastor. Você não pode vir para a igreja, tipo, eu vou fazer a campanha porque Deus vai me dar tal coisa. Você não pode vir para a igreja porque eu vou orar assim, porque Deus vai me abrir porta tal, tal. Não. O principal propósito de você estar na comunhão da igreja de Cristo é porque você espera que um dia você vai para o céu. E aí eu entro naquilo que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele acrescenta o que ele quiser. Tem gente, eu sei que isso aqui é difícil pregar, porque você está falando a verdade e as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Mas tem gente, por exemplo, que ele aceitou Jesus, ele foi batizado nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele ora, ele jejua, mas ele nunca vai ter uma casa própria. Ele nunca vai andar de carro. Ele nunca vai ser rico. Pastor, você está pregando maldição. Não, eu não estou pregando. É assim. Ah, mas se é crente, tem que as coisas acontecer. Não, a chuva que molha o quintal do ímpio é a mesma chuva que molha o nosso quintal. Vamos assim, o fogo que pega lá, pega aqui. A doença que pega lá, pega aqui. É só ver a Covid. Não matou tantos irmãos nossos? Sim. Ah, mas Deus não cuidou? Cuidou, só que Deus quis levar. Vai fazer o quê? Ah, o crente não pode ficar doente. Como não vai ficar doente? Você não vai morrer um dia, irmão? Não existe Não, isso. o crente não pode passar necessidade. Como não?
E parece que a bênção é só quando você tem, Exato. né? Sendo que Exato. Jesus, ele falou, vocês passarão por aflições, mas olhem pra mim. Sim. Eu venci o mundo. Por isso que eu falo, quando você vai ofertar na igreja ou dizimar na igreja, você não tem que fazer barganha. Não, eu tô dando essa oferta porque Deus vai me dar de volta não sei o quê. Ah, eu tô dando esse dízimo porque... Não, E nem por medo, né? não, Porque você também faz- tem esse outro lado Você faz também. por gratidão. É isso, pastor. Você faz por sentimento, tipo assim, do que Deus fez na sua vida, porque Deus fez na sua história. E por aí vai. Agora, o que ele vai fazer, o que ele vai acrescentar, isso é com ele. Jesus mesmo, quando veio simples, veio... Nasceu numa manjedoura. É, porque hoje, é que nem eu tava até falando agora há pouco, o mundo, ele vem de uma ideia do tipo assim, pô, você tem, você pode, você consegue, você é abençoado só quando você tem. Só que quando a gente olha pra Jesus, Jesus terminou o ministério dele praticamente sozinho, sem popularidade, sabe, praticamente sem ninguém Não, ali do lado você dele. tem ideia que o homem que mais influenciou o mundo nos 3 anos que ele teve de ministério, ele nunca saiu de uma região de aproximadamente, 80, 90, 100 quilômetros. Se foi, muito. Você tem ideia disso? Que mudou o mundo, Não né? andava de cavalo. A única vez que ele montou foi no jumentinho. Ele andava de a pé. Não tinha carruagem, não tinha nada disso. Ele andava de a pé. É muito É forte, forte. né? Ele separou o tempo. Então, aí o que acontece? Eu acredito que o evangelho da prosperidade, atingindo as classes mais pobres, até porque o evangelho ele fez uma mudança social nas classes mais pobres. Então, isso fez crescer na cabeça de algumas pessoas, dizendo o seguinte: o ministério vai me catapultar para ter, tipo assim, a minha ascensão social. Mas não é falta de maturidade espiritual, de leitura também, de ter um bom entendimento da palavra. De conhecer a mensagem de A Cristo mensagem mesmo. de- Isso. Então, mas aí a gente vai entrar num outro ponto. Qual que é o ponto? Por exemplo, tem muita gente que, tipo assim, que ele põe literalmente os textos do Antigo Testamento para os dias atuais do que o Novo Testamento, que é o Evangelho. Jesus, é. Aí, não, eu não sou contra o Antigo Testamento, não, pelo contrário. Só que o Antigo Testamento, para a gente, ele só funciona se for na perspectiva de Jesus. Sim. Se ele não for na perspectiva de Jesus, ele não vai funcionar. Por exemplo, no Antigo Testamento tem texto que Deus manda matar. Deus manda matar hoje? Não. Então, se você for colocar, no Antigo Testamento tem muito essa questão da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, daquela coisa toda. No Novo Testamento não tem isso. Jesus não veio para isso? O Evangelho não tem isso. Então, qual que é a perspectiva das pessoas? As pessoas pregam o Antigo Testamento como se fosse aquilo. Pregam a lei, né? É. Vivem o judaísmo. E quem vive a fé de Cristo, quem vive o Evangelho de Cristo, sabe que a cruz é a separação da lei. A lei caiu por terra ali. Amém. A partir de agora é a graça. É. Então, por isso que nós temos que seguir o que acontece os ensinamentos de Jesus no Evangelho. E se você não entender os ensinamentos de Jesus no Evangelho, tem o apóstolo Paulo com inúmeras cartas e inúmeras epístolas que ele explica exatamente, tintim por tintim, o que é o Evangelho. A intenção do Então, coração, né? a dificuldade das pessoas é que as pessoas não leem o Evangelho, as pessoas não estudam o Evangelho, as pessoas não leem o apóstolo Paulo, as pessoas não leem as epístolas de Paulo, por isso que cometem erros. É. Por isso que Jesus diz, vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras, e examinar as Escrituras é ter o Evangelho É. no coração. E eu costumo, outro dia eu tava até falando, nega, só tem pra vender porque tem gente pra comprar. É isso aí. Só tem, muitas vezes a gente também olha pra muitos que infelizmente levam em cima dos púlpitos esse lado de prosperidade, mas é porque a intenção do coração de muitos É isso. é isso de ter aquilo. Tá Não, dentro, simples. tá dentro, né? Eu vi outro dia uma figura, um desenho que fizeram com 2 portas. Aí numa porta estava escrito em cima assim, salvação, vida eterna. Tinha uma meia dúzia de pessoas na fila. Na outra porta tinha bênção, dinheiro, riqueza, não sei o quê. Uma fila gigantesca. Porque as pessoas elas foram domadas de um jeito, doutrinadas de um jeito, que tipo assim, a bênção é aquilo, não é a salvação, não é a vida eterna. Então, por essa razão, tem essas distorções, né? Tem essas coisas. Mas eu creio que muitos dos jovens aí, se atentarem e se ouvirem o meu conselho, tá, juventude, que está começando a pregar agora, se ouvirem o meu conselho que eu estou falando, vocês vão longe ainda, pode ter certeza disso. Amém, amém. O senhor, como leitor, escritor, assim, que leu bastante as Bíblias, eu já vi que o senhor falou aí, qual é a passagem que você se apaixonou, que te pegou dentro do contexto bíblico? Eu falo para ti que talvez o texto mais marcante para mim é porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça, ou crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aqui está tudo. Por quê? É uma das maiores perguntas. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior contingente, de tal maneira, é um sentimento que não tem explicação, que deu a maior dádiva, o maior ato, seu Filho, o maior presente, para que ele não, para que ele, todo aquele que nele crê é a maior exposição daquilo que a gente pode pôr para fora. Não perecer, não morrer, é a maior promessa, mas tem a vida eterna, é a convicção de tudo. Então essa passagem para mim eu acho que é o que talvez mais marcou minha vida. Talvez quando criança, os textos de Davi, os textos de conta um José, aí pra nós, conta um essas pra coisas nós. todas assim, quando criança talvez chamasse mais atenção, mas depois do que eu comecei a entender mais o que era o Maturidade, evangelho, assim, isso para mim é o contexto. textuário bíblico. Mas, por exemplo, Davi matando o gigante, claro que isso é maravilhoso. José, que acontece, e revelou o sonho do faraó, sendo um cadeieiro e de repente virar governador do Egito, é claro que isso é maravilhoso. Ver, por exemplo, Samuel sendo chamado a noite inteira, ele achando que era o profeta, o sacerdote que estava chamando ele, e era Deus, é maravilhoso, isso é fantástico, são histórias maravilhosas. Mas essa frase sobre Jesus, eu acho que mata qualquer outra situação. É demais, é demais mesmo. demais, É é demais, maravilhoso, né? É demais. profundo, né? Você olha assim a profundidade. Se a gente pudesse. Eu acredito que se a gente pudesse resumir o evangelho em um único versículo, seria João 3,16, né? Eu acho que João 3,16 é o complemento de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Muito forte, muito Então, o que forte. acontece? Jesus nasce para acabar com a serpente e resgatar-nos do pecado e nos dar a vida eterna. Então, Gênesis 3,15 ele é completado em João 3,16. Muito forte. Tem alguma experiência que você se recorda com Deus, assim, nessa caminhada, que você ficou impactado de sobrenatural de Deus que você vivenciou? Eu vivi algumas experiências, algumas situações sobrenaturais. Eu confesso que talvez uma das experiências espirituais, não estou dizendo que isso aqui é doutrina, tá? Uhum. Mas isso aqui é uma experiência pessoal minha. Eu estava desde 97 ministrando, tá? Mas eu queria que através das minhas mãos Deus ele começasse a fazer algo sobrenatural. Eu queria manifestação de glória. Eu tinha uma teoria muito boa, porque eu tinha saído do seminário, eu tinha uma mensagem nos detalhes, com as vírgulas, com os pingos e tudo mais, perfeita, mas eu sentia que faltava Algo. o tempero, sabe? Faltava o azeite, faltava a essência. Aí eu fui pregar num trabalho, numa cidadezinha chamada São João do Caiuá, no interior do estado do Paraná, que vai dar quase divisa com o estado de São Paulo, onde é a região do Pontal, do Paranapanema, tá? Onde tem aquela situação do Sim. sem terra tudo mais. E aí, aquela igreja me convidou, preguei e tal, não sei o que, eles convidaram para mim ir para o monte Olha com só. eles. E eu já tinha subido no monte aqui em Taipas várias vezes, Deus falou comigo, tudo, mas Deus ele precisava fazer na minha vida uma experiência que viesse esse tempero, essa essência, esse azeite, esse óleo, assim. E lá no monte eu estava orando, falei, Deus, eu estou aqui hoje para viver isso de uma vez por todas, porque eu sei que depois desse dia minha vida não vai ser mais a mesma. Eu Amém. quero algo específico da sua parte. Eu quero algo específico da sua parte. Eu estava orando, eu senti como se fosse assim uma brisa suave. Começou a soprar, e aquela brisa, eu olhava para as outras pessoas assim do lado, e tipo assim, quando tá soprando qualquer coisa, bate um ventinho, coisa parecida, sacode a roupa das pessoas. Só que das pessoas não sopravam. Só a minha que estava balançando. Olha só. Aí, de repente, foi como se tivesse assim, um tapão assim no meu peito, assim, ó. Sem ninguém pôr a mão, sem nada. Eu caí para trás e não conseguia me levantar. E aí o Espírito Santo falava no meu ouvido assim: hoje eu mudo o teu ministério. Olha só. Hoje eu mudo o teu ministério. Hoje eu mudo o teu ministério. Hoje eu mudo o seu ministério. Umas 2 horas depois eu levantei daquilo com uns negócios diferentes. Quando eu voltei
pro culto da igreja naquela noite foi espetacular. Olha só. Tipo, parecia que o óleo derramava assim, Que assim, lindo. de tão forte, de tão profundo. Daí em diante, as minhas ministrações viraram ministrações de realizações pentecostais absurdas. Olha só. Coisas que cara. até então não teriam acontecendo. Então, talvez essa, depois daquilo que Jesus fez comigo, lá em 1990, quando ele me batizou com o Espírito Santo e me deu a capacidade da comunicação e da socialização, essa seja a segunda experiência que me fez ser o pregador pentecostal que eu sou hoje. Olha só. Você acha que a gente precisa pedir para Deus, assim, em questão Os específicos? dos dons, assim? Sim. Precisa? Até porque o apóstolo Paulo disse que é para nós buscarmos os melhores dons, os dons mais perfeitos. Então, tipo assim, Porque uns Deus entrega, né? Alguns sim, Deus entrega tem porque coisa ele que você quer não entregar. tem coisa que você não pede. Por exemplo, é muito natural nas igrejas pentecostais a gente buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas eu nunca busquei. Eu também não, por isso que eu Eu falei. também- E eu tenho várias experiências, por isso que eu perguntei. Eu nunca busquei. Só que quando eu senti a necessidade, por exemplo, eu tenho um primo meu, o pastor Jurandir dos Santos, deve estar assistindo. Um abraço, primo. Deus Ei. abençoe. Olha, Pastor Jurandir, ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Quando ele começou a se relacionar com a minha prima, né, ele namorou com ela, noivou e casou com a minha sim, prima. sim. E eu ia com ele nas igrejas. E ele não sabia, tipo assim, nada. Citava um versículo de cor ou coisa parecida, e a mensagem dele era revelação, e ele expulsava demônio, e a igreja entrava Olha só. na unção, tá? E ele tinha umas profecias, umas revelação profunda. E eu dizia, meu Deus, eu sou tão preparado, eu estou no seminário teológico, eu tenho tudo isso. E o Jura que tem todas as coisas e eu não tenho nada, as pessoas não querem nem me ouvir direito. Eu falava assim, aí que acontece? Eu falei assim, se ele é desse jeito, eu tenho que buscar, eu tenho que orar para Deus fazer desse jeito comigo. E depois dessa experiência que eu tive em cima da montanha, Deus começou a fazer na minha vida o teórico que eu tenho, misturado com a graça e com a unção. Aí virou o que virou. Olha só. Deus ele fez, né? Deus ele foi Fez. entregando, né? Então, tipo assim, tem coisa que você tem que buscar, tem coisa que você tem que orar. É. Tem coisa que é no jejum, é na consagração. Não, Tem tem coisa coisa... que Deus entrega que você não vai entender É. o porquê, né? Agora tem coisa que você tem que orar. É, cara, nossa, é muito forte, muito forte. E a gente tá aqui chegando ao final desse Já? episódio. Ah, Passando, a gente vai falando hora de e 40, Jesus, viu? né? Meu Deus, é tudo isso já, meu É. Deus. A gente vai falando de Jesus, né? Falar de Jesus Foi- muito bom. Mas a gente faz costuma quatro- fazer. umas 4 perguntinhas pra finalizar aí. Ah, tem umas Tem. perguntas. Tem umas perguntinhas no final que a gente sempre separa Não pra. é chutando a canela, não. É. Mas Uma marav- delas, inclusive, você já até fez, né? Do versículo da passagem bíblica favorita, né? Tá, e eu Eu- falei que é João 3,16. Isso, a gente ia perguntar pra você qual que é o personagem bíblico que você mais se identifica? E eu me identifico com Davi. Por que Davi? Não porque ele era rei, não porque ele era um musicista ou um músico, coisa do tipo assim. Não porque ele era um poeta, não porque ele era um guerreiro das muitas batalhas, não porque ele era o cantado em verso e prosa para as mulheres, né? Saul venceu os seus milhares, Davi as suas dezenas de milhares, mas por um detalhe: pecador assim como eu, pecador como todos nós, errava, e eu erro muito, falhava, e eu falho muito, se equivocava, e eu me equivoco muito, mas o sentimento de sempre chegar-se diante de Deus, reconhecendo seus erros e suas falhas, para alcançar o perdão de Deus, seja lá qual for a situação. Então, por isso, Davi é o personagem do qual eu me identifico mais. Eu sou um eterno errante, eu sou um eterno pecador, mas que estou sempre à procura da misericórdia do Eterno. Amém. Glória a Deus. Pastor, um sonho que eu sei que você tem viajado bastante aí, mas dá um sonho assim que você tem que ainda não conseguiu. Você sabe que realizar. quando mais novo, eu responderia para ti, eu quero pregar em tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero tudo mais. O meu sonho é que Jesus me mantenha na rota que eu estou, que a minha agenda continue ainda ativa Amém. durante muito tempo, que Jesus continue sustentando eu, a minha mulher, o meu filho, que ele continue abrindo as portas para mim e que eu pise aonde quer que ele queira que eu pise. Muito bom, forte. velho. Uma pergunta que você faria pra Deus? Por que me trouxe aqui? Por que me escolheu? Por que ele me escolheu? Essa é a pergunta. Eu não tenho mais nada a perguntar para ele. É forte. Por que ele me escolheu? Por que sou eu? Por que eu?
Acredito que todos nós fazemos, de certa forma, essa pergunta, né, durante a vida, Não, né? eu olho para dentro da minha própria casa. Eu acho que os meus irmãos são mais inteligentes do que eu. Eles são mais preparados do que eu. Meu irmão é engenheiro. A minha irmã é música desde os 10 anos de idade. E Deus falou assim, é você. É isso. Probabilidade, né? Entendeu? Aí, de Uhum. repente, da minha geração de amigos, todos mais preparados, Deus diz, é você. Deus faz as imprevisibilidades dele, né? É incrível isso. Quer fazer mais alguma? E confesso, eu nunca procurei fama, eu nunca procurei holofote. Você foi levado para As isso, coisas né? aconteceram. As coisas aconteceram. As coisas aconteceram. E é por isso que eu pergunto, por que eu? Mais uma, pastor. Se caso Jesus, Deus, né, apresentasse para o senhor agora, o senhor diria, agora, Se ele se desceu. apresentasse aqui. Desceu. Muito obrigado, Jesus. É isso. Agora, Parece tão simples, né? mas- Parece tão simples, mas acho que esse muito obrigado, Jesus, ele inclui tudo. Ele me salvou, ele me curou, ele me transformou, ele me deu a minha mulher, ele me deu meu filho, ele me deu um ministério abrangente, ele me deu amigos, ele me deu pessoas especiais como a Amém. Jaque e como o Lucas aqui Amém, hoje. amém. Então, muito obrigado, Jesus. Fez muito mais do que você jamais imaginou, né? Sim, eu sou um homem realizado, eu confesso. Sou um homem realizado. É muito, muito forte, muito forte. É. E para finalizar, o que você sente no coração, uma mensagem para deixar para Nosso quem for pai. assistir esse episódio que ficará gravado aí pela eternidade, né? para chegar e alcançar outros lugares, pai. Eu quero dizer para você que batalha, que luta e que de repente parece estar patinando, que de repente parece estar não saindo do lugar. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Eu vou repetir. Ele não esqueceu de você. Conte no relógio, conte no calendário as horas, os dias, porque a sua hora vai chegar, o seu tempo vai chegar. Nada vai acontecer na sua vida além daquilo que ele preparou ou menos daquilo que ele preparou. O seu tempo de vitória chegará. Frase do pastor Benilton Alan para você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Te agradeço a oportunidade, você deixar suas redes também, Claro, para que o pessoal curte, compartilha aí. claro. Eu tô tentando fazer um canal crescer um pouquinho lá no YouTube. É bom, né? Já que nós temos aqui alguém que entende das É influências. aqui na isso, já pega ele, já pega ele. O meu canal no YouTube é PR Benilton Alan, o P maiúsculo, o R minúsculo, o B do Benilton maiúsculo e o A do Alan é maiúsculo também, que são as iniciais, né? Tudo junto. PR Benilton Alan é o meu canal no YouTube, o meu Instagram é @ tudo, PR Benilton Alan, o Alan é com 2 L's e N no final, tanto do Benilton como o Alan. Facebook eu tenho ainda, aí é só Benilton Alan, pesquisa lá e tá tudo certo. E o meu contato de WhatsApp vocês colocam aí embaixo também, não colocam? Que Amém. Isso, Pode ser. pode é onde faz a minha agenda. Depois eu coloco lá certinho quando for Mas colocar ó, na tá descrição. citado aqui para quem tem Amém, memória, tá? amém. Já que eu sou internacional agora, Amém, glória então a Deus. 55 do Brasil, 11 de São Paulo, 983366645, ok? Glória a Deus. 55 do Brasil, 11 de São Paulo, 983366645. Acho que tá de bom tamanho, né, Amém, gente? pastor. Deus abençoe. Amém, Você que Deus está aí do abençoe. outro lado, não esquece de compartilhar, ativar o sininho, curtir lá, para que esse conteúdo possa chegar em muitos lugares, né, amor? É isso, meus irmãos. Vocês que acompanharam a gente até aqui, deixa aqui nos comentários assim pra gente saber que você nos acompanhou. Deus gosta dos improváveis. Comente isso daí. E até o próximo episódio. Fazendo ID e sempre aprendendo juntos ter a mente ideal de Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até o próximo episódio.